F é uma função de segundo grau, tal que f de reais em reais e pode ser expressa por f de x igual a x2 mais bx mais c, onde a, b e c são constantes reais e a é diferente de zero. Faz sentido a ser diferente de zero, porque se a fosse igual a zero, nós não teríamos uma função de segundo grau aqui, né? O vértice V dessa função se encontra no eixo positivo das ordenadas. A função tem ainda duas raízes distintas entre si. Nesse caso, podemos afirmar que... Vou construir aqui o nosso plano cartesiano para a gente analisar o que foi dito. Pois bem, o primeiro ponto que ele vai dizer é que o vértice conta no eixo das ordenadas. Onde é esse eixo? É esse eixo aqui, ó, tá bom? É o meu eixo do x. Esse aqui é o eixo das ordenadas. E esse eixo daqui de baixo, do meu eixo x, é o meu eixo das minhas abscissas, tá bom? Vou botar só o ABC aqui e aqui fica só como ordem aqui, ordenadas, tá bom? Então vamos embora. O meu eixo y, ele é sempre o eixo das minhas ordenadas e o meu eixo x é o meu eixo das minhas abscissas. E o que eu tenho aqui, quando eu uso x e y, por exemplo, um ponto qualquer aqui, esse ponto é um ponto de coordenada. Por quê? Porque ele é uma mistura de ordenada com abscissas. Mais precisamente, é um par ordenado de abscissas e ordenadas. Basicamente, é isso daqui. E esse meu ponto vértice, vou marcar aqui de vermelho, ele vai dizer para mim que está no eixo positivo das ordenadas. Está aqui, ó, positivo das ordenadas. Então, ou seja, ele está acima do meu eixo x. E ele fala ainda que tem duas raízes reais distintas entre si. Então, ou seja, deve ter uma raiz real aqui e outra raiz real aqui. Te lembro que o ponto vértice, ele está exatamente no meio das duas raízes, ou seja, ele vai estar aqui no ponto zero, ou seja, zero de x. Então, esse ponto aqui, esse meu ponto vértice, ele é zero em x e tem algum valor aqui em y, que eu não sei qual que é. Mas eu já tenho 3 pontos que permitem eu desenhar o meu gráfico da minha segunda, da minha função de segundo grau ao qual ele se refere, que é este gráfico aqui. Beleza? E daqui a gente já pode chegar a algumas conclusões. A primeira que a gente vai analisando já as nossas respostas é que o nosso C, né, da nossa função, ele é positivo em todas. Tá vendo? Então significa que eu tenho uma equação de segundo grau onde eu tenho meu C positivo. A segunda coisa que eu vou chegar é que a minha concavidade ela é voltada para baixo. Se minha concavidade é voltada para baixo, significa que o meu A ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, já tenho condições de eliminar todas as alternativas que falam que o meu A ele é positivo. E aí sobra apenas uma única análise para fazer, porque eu já fiz essa análise daqui, né, do meu A, né, que ele é menor do que zero, o C maior que zero é igual para todos, e aí só resta eu analisar se o meu B é igual a zero, se o meu B é menor do que zero. E aí o que acontece? O meu grau aqui B, ele faz o que? Ele faz o deslocamento da minha parábola. E você pode ver que ela está centralizada, ou seja, forçando que o meu B ele seja igual a zero. Basicamente, o que eu tenho aqui é uma função desse tipo aqui, ó, x ao quadrado mais 4, perdão, menos x ao quadrado mais 4. É tipo essa função aqui que eu tenho aqui. Você pode ver que o b ele é zero. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui igual a zero, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer menos x ao quadrado igual a menos 4. Viu aqui, ó? O c positivo, ele passa para o outro lado negativo e aí tem um negativo daqui que anula. E aí vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 4. A minha raiz quadrada é o quê? É mais ou menos a raiz quadrada de 4, então meu x é igual a mais ou menos 2, ou seja, duas raízes. A raiz menos 2 e a raiz mais 2. Então ela vai ficar mais ou menos desse tipo aqui. Eu poderia pegar 16, você sempre vai ver que esse meu vértice aqui, ele sempre vai ficar no ponto em cima do zero, porque o meu b da minha função de segundo grau, ele é zero. Qualquer outro que seja o valor de b, ele vai fazer o deslocamento da minha parábola, tá bom? Tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo do valor. Só que é assim, ó, ele vai jogando ainda também um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Mas não importa, ele desloca a minha parábola. Então, a única possibilidade que resta seria a nossa letra A.